Fala, povo de Deus! Estamos aqui hoje para mais um vídeo, para mais uma análise, tá bom? Então, seguindo o vídeo de hoje, fica até o final, tá? Que o vídeo vai ser bem rápido, tá bom? Mas só que bem esclarecedor, tranquilo? Então, vamos lá. Talvez você já conhece, ou já ouviram falar, né, do grande protestante, do grande reformador chamado Martinho Lutero. No meio cristão, tá? No meio cristão e também católico, Martinho Lutero, ele é um cara bastante conhecido, bastante venerado, né, podemos dizer assim, entre nós, os que se dizem cristão, né, e também católicos, tá bom? Porque Martinho Lutero, ele era um padre que saiu do meio católico e foi para o meio do meio cristão protestante, tá bom? Todo mundo conhece a história de Martinho Lutero, então não preciso ficar contando quem exatamente era Martinho Lutero no início, no meio e no qual ele foi o grande protestante e reformador do cristianismo que nós conhecemos hoje, tranquilo? O que eu quero contar aqui é algo que poucos contam sobre ele, tá bom? Que Martinho Lutero, além dele ser esse grande reformador, de fato ele é um grande reformador, um grande protestante, né? E colocou bastante à frente o que nós conhecemos hoje como cristianismo, tá bom? E que muitos chamam ele de pai da igreja, mas eu não considero nenhum desses homens pai da igreja, porque para mim os pais da igreja são unicamente os discípulos de Jesus, os que andaram diretamente próximo do mestre, tá bom? Com Pedro, Tiago, Paulo e tudo mais, tá bom? Então vamos lá então. Qual é o foco de hoje? Martinho Lutero foi um grande homem? Foi um grande homem. Mas como todos os homens da Bíblia e todos os homens do cotidiano e fora da Bíblia também, Martinho Lutero teve os seus pontos de baixo, os seus pontos ruins, né? Isso que eu quero falar hoje. Martinho Lutero, além de ser um grande reformador, um grande protestante, ele teve algo na vida dele que sujou um pouco ali a sua ficha, mas pouco se fala disso. Bom, nós sabemos que na época ali da Primeira ou Segunda Guerra Mundial, um homem chamado Hitler, ele perseguiu os cristãos, ou judeus, melhor dizendo, judeus, e mataram muitos judeus. O fato é que esse mesmo protestante, que esse mesmo reformador, Martinho Lutero, que é venerado entre o meio cristão, colaborou com esse tipo de afronta, desse tipo de matança contra os judeus. Isso é pouco se falado, pouco divulgado isso no nosso meio cristão, que Martinho Lutero, infelizmente, ele escreveu um livro que fala sobre as mentiras dos judeus. Que tanto que muita gente fala que um dos motivos de Hitler odiar tanto os judeus, matar tanto o judeu, foi devido à leitura desse livro escrito por Martinho Lutero. Pouco isso se fala. É algo comprovado? Não. É algo ali que foi batido o martelo? Não. Mas de fato, se vocês pesquisarem, inclusive eu vou deixar aqui até o nome do livro, exatamente o nome desse livro. Você acha ele facilmente no site de livro, nas lojas que vendem esse tipo de livro. Tá? Ou seja, de fato tem sim um livro escrito por Martinho Lutero, falando das mentiras do judaísmo, das mentiras dos judeus. E é muito provável que, como já falei, Hitler tenha lido esse livro e tenha assim aumentado ainda mais a raiva dele contra os judeus. O fato é, como um homem que se diz gostar, amar Jesus, gostar da religião do mestre, odiar o povo que Deus escolheu. Porque, de fato, os judeus, foram, sempre serão o povo escolhido de Deus. Esse é o fato. Sendo que muita gente esquece ou simplesmente não quer falar, mas os judeus sempre foram e serão os escolhidos do Senhor. Nós, os cristãos, a igreja, nós somos enxertados em Israel. Mas, de fato, o primeiro era Israel, os judeus. E isso não é se falado. A pergunta que eu faço é, como é que um Martinho Lutero, um cara que é protestante, ama a religião que veio dos judeus? Porque, querendo ou não, o cristianismo ele é um braço, uma raiz do judaísmo. Somente mudando algumas coisas. Que, de fato, eu creio, na minha visão, que o cristianismo que foi passado para nós tem muitas coisas erradas, tá bom? Mas isso fica para o próximo vídeo. Então, como é que uma pessoa que se diz amar o Jesus,
amar essa doutrina, amar esse povo, é contra ele. Porque querendo ou não, Jesus era um judeu. Jesus cumpria os ritos da religião judaica. Como é que você ama Jesus? Você diz que ama Jesus, mas odeia o povo que ele escolheu. Totalmente incoerente isso, totalmente incoerente. E isso tem muito no nosso meio cristão. Quando a gente tenta colocar, ou somente falar algo que pegue mais judaísmo, já se levanta um, não venha judaizar a igreja. Mas só que esquece um porém. Que muitas coisas que tem no nosso meio hoje, no meio do cristianismo, são coisas romanas e gregas. Romanas e gregas, no nosso meio. O povo esquece disso, esquece. Mas quando você tenta colocar qualquer tipo de... nem colocar, somente citar ou ensinar algo que pegue mais do lado judaico, e começa as represárias. Não venha judaizar a igreja, que não sei o que, porque passou a lei, blá, 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 blá. Mas esquece que o Jesus que dizem que amam, Jesus que dizem que seguem Jesus, que amam Jesus, darem a vida por Jesus, esquece que esse mesmo Jesus cumpria todos os ritos judaicos, cumpria todos os mandamentos judaicos, todos que era possível que ele cumprisse, porque já deixa um adendo aqui, Jesus não cumpriu todos os mandamentos, porque os mandamentos são 613 preceitos, 613 mandamentos. Nesse 613, tinha mandamento que Jesus não poderia cumprir. Como? Porque tinha mandamento para a mulher. Jesus não era mulher. Tinha mandamento para sacerdote, tinha mandamentos para rei, tinha mandamentos para crianças, mandamentos para pessoas específicas. Jesus cumpriu os mandamentos que era possível dele cumprir. Então esse fato de falar que Jesus cumpriu todos os mandamentos, isso é uma falácia ou uma mentira? Porque Jesus cumpriu os mandamentos que era possível dele cumprir. Porque eu já falei, tem mandamentos específicos para cada área, para cada pessoa cumprir. Deu para entender? O fato é, Martinho Lutero foi um grande homem, foi. Mas de fato, Martinho Lutero contribuiu bastante para a matança dos nossos irmãos judeus. Isso não é falado. Então, da próxima vez que você querer venerar Martinho Lutero, lembre-se disso. Você gostaria que um membro da sua família fosse morto injustamente? Você gostaria que um membro da sua família fosse morto por ele defender a religião dele? Você gostaria de um homem que ajudaria um ditador a matar um membro da sua família? Não. Foi exatamente isso que Martinho Lutero fez. Martinho Lutero contribuiu bastante para a matança dos nossos irmãos, porque eu considero os judeus como irmãos. Contribuiu bastante para a morte deles. Então, se você concorda comigo ou discorda dessa minha afirmação, dessa minha colocação, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever nesse canal para me ajudar. Esse canal venha cada dia crescer mais. E até a próxima. Fique com Deus.